Estamos aqui no Porto das Laranjeiras, numa entrevista na beira do rio com a Dayana Galas, psicóloga. Já falamos no primeiro bloco sobre vários assuntos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o CAPS. A Dayana está fazendo um trabalho no CAPS, né? Como é que é essa atuação do CAPS, Dayana? Eu iniciei meu trabalho faz 3 meses ainda ali no CAPS, né? Sou concursada ali da prefeitura, né? E o trabalho da psicologia no CAPS é fundamental, assim, né? O CAPS, ele trabalha a clientela, né, entre aspas, do CAPS, são os transtornos mentais graves, né, e claro. Existem vários tipos de CAPS, né, na nossa cidade, né, só tem o CAPS 1, que é um CAPS que atende álcool e drogas e transtornos mentais, né. Em cidades maiores tem a diferença do CAPS I, que é o CAPS infantil, o CAPS AD, que é de álcool e drogas, e os outros CAPS do transtorno mental. Aqui a gente atende, né, como eu falei, transtorno mental, adolescentes, os usuários de drogas, né. Nós temos muitos grupos, muitas oficinas, atendimento individual, atendimento psiquiátrico, enfim, é um atendimento com assistente social, né? Um trabalho bem completo, assim, bem vasto. É muito difícil tu encontrar num outro serviço um atendimento como é o atendimento do CAPS, né? Claro. Não só o nosso aqui de Montenegro, mas em qualquer região do Brasil, assim, né? Porque o que é o CAPS, né? Às vezes as pessoas, tá, mas o que é CAPS? É o Centro de Atenção Psicossocial. Perfeito. Então, é um local que tenta cuidar da pessoa de um modo bem completo, assim, né? Por isso que nós temos assistente social, ATO, né? Psicólogos, enfermeiras, psiquiatra, né? A gente busca ter uma equipe completa, né? Para conseguir trabalhar várias questões com aquele nosso usuário, né? Certo, muito se ouve falar também em esquizofrenia. O que é exatamente a esquizofrenia? A esquizofrenia é um transtorno mental, né? Que ela pode ter muitas variações e é uma coisa que tem que ser muito cuidadosamente avaliada para conseguir ser fechado um diagnóstico, né? Por exemplo, em crianças nós não fechamos diagnóstico, em adolescente é uma coisa muito complicada. Qual é o sintoma de uma pessoa com esquizofrenia? É que às vezes uma pessoa tem a mesma doença, mas ela pode desenvolver sintomas diferenciados, né? Então, algumas pessoas podem alucinar, outras pessoas podem, por exemplo, ter a questão da se sentir perseguido, né? A paranoia. Então, são muitos os... a gente tem uma lista, né? A gente tem que fechar vários critérios, assim, né? Mas isso é uma coisa bem técnica, E né? causas? Então, as mais variadas possíveis, né? Por exemplo? Como eu te disse, né? Não tem como eu te dar um exemplo. Porque até hoje a gente não sabe que carga é genética, que carga é ambiental, certo. que carga né, é das relações. Então, são muitos fatores, assim, não tem como te fechar, te dizer exatamente isso e aquilo, é bem complicado, assim. A gente sempre espera não fechar esse tipo de diagnóstico, né, porque é um diagnóstico um pouco mais complicado, assim, né. Mas é muito difícil poder te dizer exatamente isso. Tecnicamente, a possibilidade de uma pessoa transmitir para os seus filhos, né, questão de deficiências mentais, problemas de álcool e drogas, tecnicamente existe um percentual de possibilidade? Na verdade, um lar adoecido pode te causar muitas coisas, né? E se tu tem uma situação, por exemplo, do álcool em casa, ou uma situação de alguém com transtorno mental sem tratamento, né? Isso pode causar vários danos, né, claro, na família. Às vezes emocionais, às vezes acaba desenvolvendo transtornos também. Então, um lar adoecido sempre pode sair muitas coisas dali, claro, né? Então, é importante que as pessoas, se tiver um parente, né, ou se tiver um pai, uma mãe, um irmão, ou se também estiver passando por uma situação difícil, de buscar o tratamento, assim, né? Porque quando uma pessoa está doente, não é só aquela pessoa que sofre, né? É toda a dinâmica da família, né? Então, muitas coisas podem sair dali e coisas que a gente não tem como definir. As possibilidades são infinitas, né? Então, é importante que as pessoas busquem atendimento, né? Às vezes é muito difícil, para a pessoa admitir que ela precisa de um atendimento, né? Mas é importante que, para o bem da família, né, e daqui a pouco com um apoio familiar talvez seja menos difícil, que a pessoa consiga buscar os seus tratamentos, né? Certo. E o famosa pessoa bipolar, o que é isso? Se fala tanto hoje em dia. Há 20 anos atrás ninguém ouvia falar em bipolar, né? Hoje é a resposta para tudo. A pessoa ela muda de comportamento, ela é bipolar, né? É que tem muita...
gosta-se muito de definir coisas assim e são épocas, né? Tem uma época que todo mundo é depressivo, tem uma época que todo mundo é bipolar, né? Tem uma época que todo mundo é sei lá o quê. Então, esse tipo de diagnóstico, a bipolaridade é uma doença muito séria, né? Assim como a depressão. Então, esse tipo de diagnóstico tem que ser muito bem feito, muito bem fechado por profissionais competentes. Às vezes as pessoas estão de bom humor num dia, estão de mau humor no outro, e já ficam dizendo, porque eu sou bipolar, porque eu tô de mau humor hoje, né? No outro dia, minha mãe só pode ser bipolar, porque às vezes a gente chega em casa, ela tá de boa, às vezes a gente chega, ela tá de mal. Mas é importante que a gente sempre tente não ficar dizendo que uma pessoa é doente, né? E deixar isso mesmo para os profissionais, né? Às vezes as pessoas acham que ir lá tomar 3, 4 comprimidos vai resolver uma situação. Isso também não é assim que funciona, né? Tem todo... Doenças mentais, transtornos mentais são muito complexos, né? Isso tem que ser muito bem trabalhado. Hoje em dia a gente não pode ficar de mau humor, a gente não pode ficar triste, que já é depressão, né? Nada a gente pode, né? Só que não, às vezes a gente tá mesmo de mau humor, às vezes a gente tá de bom humor, às vezes a gente tá triste mesmo, às vezes a gente passa por fases, né? E se tu não for um profissional qualificado para fazer aquele diagnóstico ali, tu não pode fazer de fato, né? Claro. É importante que se a pessoa tá suspeitando que pode estar doente, é importante que ela busque um profissional, né? Que ela busque um psiquiatra, que ela busque um psicólogo, para que ela realmente fale o que está sentindo, para ver o que está acontecendo. Então não vai ser num dia, numa sentada, que a pessoa vai ganhar uma resposta. Só que muitas vezes as pessoas gostam de ter um nome para alguma coisa, para se agarrar naquilo, né? E poder dizer, eu sou assim porque eu tenho tal coisa, né? Mas não é assim tão fácil, né? Bom, Dayana, muito se fala também sobre a questão da ligação entre o signo da pessoa e a personalidade, o estereótipo dela. A psicologia estuda isso? Existe uma máxima que liga essa questão que envolve justamente o signo com o jeito da pessoa ser ou não? Acho que isso fica já a cargo da astrologia. Da astrologia. Né? A psicologia não chega a entrar nisso. Não que eu saiba, né? Mas claro, eu também não domino todas as psicologias, né? Não sei. Mas que até onde eu saiba, eu acho que fica mais a cargo da astrologia. Mas tu já deve ter ouvido falar que a pessoa de Gêmeos é mais complicada. Mais comunicativa, né? Outros falam que de Peixes é mais quietinha, né? Tem toda uma questão, né, sobre isso e não sei. Algumas pessoas acreditam, algumas pessoas falam que tem tudo a ver com o seu signo, outros não, mas eu não sei te dizer assim. Bom, vamos explorar a Dayana o máximo que a gente pode, né? Dayana, na área da psicologia também, a questão de relacionamentos, de traição. Saiu uma pesquisa recentemente que mostrou que as mulheres traem tanto quanto os homens, ou até mais, né? Como é que tu vê isso, Dayana? Eu acho que essas pesquisas acontecem o tempo todo sobre várias coisas, né? Sim. Então, as pessoas são sempre muito curiosas para saber das diferenças do homem e da mulher, né? Sim. Não só na questão da traição, mas em várias questões diferentes. Assim, quem é mais emocional, homem ou mulher? Quem resolve mais as coisas, é homem ou mulher, né? De fato, os nossos cérebros são diferentes. Nós nos desenvolvemos numa sociedade em que nós somos tratados diferentes. Então, o homem, ele é tratado de um modo diferente do que a mulher. Mas nessa questão da traição, assim, né? Sim, apareceram muitas pesquisas que dizem que as mulheres traem tanto quanto os homens, algumas dizem que é mais, outras que é menos, e todo mundo se surpreendeu com isso, como quem diz, mas como a mulher vai trair, né? Porque é de senso comum e é aceitável que o homem traia, já há muitos anos, assim, né? Porque tem muito essa questão do machismo muito forte, isso acaba impactando as pessoas quando vem que as mulheres também podem trair tanto quanto os homens, mas eu acho que isso vai de cada um, assim, né? Interessante. Relação pais e filhos, a questão dos pais hoje em dia trabalhando demais, o pai e a mãe, o filho fica na creche das 7 às 7. Como é que é essa questão aí? Tu quer saber o que em relação a isso? Quero saber o que traz de problemas, de reflexos para a criança, né? Eu acho que isso é uma preocupação bastante grande dos pais, né? Porque eles precisam trabalhar, deixar seus filhos aos cuidados de terceiros, né? E isso acaba gerando muitas preocupações e também muita culpa, né? Muitos pais vêm assim, poxa, mas eu fiquei o dia todinho longe do meu filho e eu vou chegar em casa, ele vai querer uma coisa e eu vou ter que dizer não, vou ter que colocar limite, né? E eles acabam, né? Acaba gerando um sofrimento dentro da consciência, digamos assim, dos pais, né? Mas eu acho que isso faz parte, assim, né? O mundo não para a criança nascer. Claro. E eu acho que a culpa não ajuda muito, né? Os pais têm que trabalhar, ponto, né? A criança tem que ir para creche, ela tem que ir para creche, né? E que tomara que nos momentos em que os pais estejam juntos com o filho, que aquilo venha que seja um momento de muita qualidade, né? Mas
ser permissivo por causa disso, né? Ou acabar deixando de colocar limite, acabar querendo presentear os filhos. Isso tá só colocando a tua culpa na criança, isso não vai ajudar de nada na educação, né? Essas coisas têm que ser separadas, assim. Os pais, a gente vive numa época em que as crianças são muito endeusadas, né? Ai, para tudo, para a família toda, porque a criança não sei o quê. Só que isso não tem por que ser assim, né? A criança, ela faz parte ali da família, da dinâmica. E, bom, se a família é super ocupada, a criança tem que acompanhar aquilo ali. Se a família, né? Porque hoje em dia poucas famílias têm o prazer de ter alguém em casa, né? Para cuidar, ou uma avó, às vezes, consegue ajudar, né? A mãe ficar em casa, hoje em dia tá cada vez ficando mais complicado isso. E, bom, as crianças têm que seguir junto com o trem, né? Tá certo. Bom, Daiana, foi um prazer ter batido esse papo muito gostoso contigo aqui nesse lugar maravilhoso. E é sucesso aí na tua função aí no CAPS, sucesso na tua área da psicologia, tá bom? Obrigada a todo mundo, então, e até uma próxima. Tá bom, pessoal da JPTV e Portal JP News, até a próxima na Entrevista na Beira do Rio.